Bom, na aula passada, nós vimos que após 14 dias em alto mar, em um navio, o apóstolo Paulo e todos que estavam dentro do navio junto com ele, 270 pessoas, segundo Atos dos Apóstolos 27, eles foram obrigados a chegar a nado a uma ilha chamada Ilha de Malta, né? A Ilha dos Bárbaros, a Ilha do Mar Egeu. Tá aqui a primeira dúvida. Teve gente que me perguntou, mas Daniel, a Bíblia não fala que eles tiveram, que o barco afundou e eles tiveram que, logo no primeiro dia ou no segundo, no terceiro, eles tiveram que nadar. De fato não fala isso, né? Mas lá no finalzinho, no 27, 43 e 44 de Atos dos Apóstolos, você dá uma lida lá, vai acontecer que o seguinte, após aquela tormenta, após 14 dias de tribulação, após aquela ventania, eles tiveram que dispensar alimentos, né? Aquele desespero total. O apóstolo Paulo acalma todos os tripulantes, todo mundo que estava dentro daquele navio, os marinheiros, todo mundo. Fala, olha, o anjo do Senhor veio e falou para mim que o navio vai despedaçar, a carga vai embora para o mar, mas nenhuma alma vai ser perdida. Não vai ocorrer nada de mal, não há um fio de cabelo de nenhum de nós que esteja dentro da embarcação. Mas é necessário que a gente vá dar numa ilha, na ilha de Malta, né? O que acontece é o seguinte, no 14º dia, né, no dia de número 14, eles acordam pela manhã. Na verdade a Bíblia vai falar que eles passam a noite desejando, tamanha dificuldade, tamanha tribulação, tamanho desespero, eles passam a noite desejando que amanhecesse logo, né? Eu não sei se você já passou por isso, noites tão terríveis, né? Dias tão terríveis que você estivesse pensando, puxa vida, podia chegar amanhã logo, né? Essa noite poderia passar rápido, este momento poderia passar mais rápido, né? Este ano poderia acabar. E a situação daqueles homens era essa, eles desejavam dentro deles que o dia amanhecesse logo. E Paulo falando, olha, vocês têm que se alimentar, tenham bom ânimo, né? Deus está no controle de todas as coisas. Paulo parte o pão ali, dá graças a Deus no meio de toda aquela dificuldade, no meio de toda aquela tormenta, no meio de toda aquela tribulação. Ele parte o pão e dá graças a Deus. Irmãos queridos, dar graças a Deus no momento em que está tudo bem é fácil. Mas dar graças a Deus no momento da dificuldade, pouca gente faz isso. Pouquíssima gente faz isso. Dar graças a Deus no momento que você está passando por aflição, né? Você está à beira da morte, você dá graças a Deus, pouca gente faz isso, né? Quando o dia amanhece, de fato eles ainda estão na embarcação, a embarcação toda despedaçada, né? Por conta da tempestade, por conta do vendaval, por conta da tormenta. O navio está todo despedaçado. E eles tinham descido âncoras, 4 âncoras, para que o navio não ficasse à deriva e desce numa rocha, por exemplo, e aí, né, afundaria. Então eles descem aquelas âncoras. Só que o navio provavelmente já estava todo despedaçado e as águas já começavam a entrar dentro do navio. O que acontece? Esse navio começa a afundar pouco a pouco. A palavra vai falar que quando eles veem a terra, quando eles veem a ilha, quando eles veem terra seca, eles até tentam puxar a âncora e chegar até a terra seca. No entanto, o que acontece? Eles percebem que o navio já estava fundo demais e provavelmente tinha dado um banco de areia. Então o navio não saía mais do lugar. Os guardas, os soldados que estavam naquele navio cuidando dos prisioneiros, queriam jogar todos os prisioneiros na água para que eles não fugissem, né? Porque o capitão tinha falado, o Sérgio Paulo tinha falado, olha, quem puder nadar, nada, quem puder se agarrar em alguma coisa, em alguma madeira, se agarra e vai lá para a ilha para poder salvar suas vidas. Então os soldados queriam matar todos os prisioneiros para que eles não fugissem. Então, temendo que matasse Paulo também, fala, não, ninguém vai morrer, todo mundo vai nadar até a ilha. E foi o que aconteceu, eles nadaram até a Ilha dos Bárbaros. Chegando na Ilha dos Bárbaros, na Ilha de Malta, a palavra vai falar que os bárbaros trataram a tripulação daquele navio, todos que estavam naquele navio, com muita urbanidade.
né, com muita humildade, eles foram muito prestativos. E logo que eles chegaram, era inverno, todo mundo molhado, acenderam uma fogueira, né? O único que queria deixar essa fogueira, manter essa fogueira acesa, era o apóstolo Paulo, que foi buscar gravetos, foi buscar madeira, né? Foi buscar lenha para manter aquela fogueira acesa. E nesse momento uma víbora acaba picando a mão do apóstolo Paulo, né? De Paulo de Tarso. E a palavra vai falar que aqueles bárbaros olham para ele e falam: olha, este homem é um criminoso, este homem é um homicida. Porque ele estava preso, né? Ia para Roma receber a sua sentença, receber a sua pena. Sofreu um naufrágio, Deus tentou matar ele no naufrágio, não conseguiu. Ele vem para a ilha, chega aqui na ilha, uma cobra pica ele, fica esperando ele inchar, fica esperando ele morrer, cair duro no chão. O que acontece é que Paulo chacoalha a mão, joga a cobra de lado, eles ficam ali olhando, esperando o momento que Paulo ia morrer. Paulo não incha, não cai, não morre. Então eles mudam de opinião, falam: olha, esse homem é um Deus, né? E cria-se uma admiração em volta de Paulo por conta disso daí, né? Bom, a Bíblia vai falar que o pai do prefeito, o pai do príncipe daquela ilha, daquela cidade, estava doente, né? E Paulo é levado para orar pelo pai daquele prefeito, e o pai daquele prefeito é curado. Depois disso começam a trazer outras pessoas, né, outros enfermos da ilha para Paulo, para que Paulo orasse também, e todos eram curados, né? Isso aí está relatado lá de Atos dos Apóstolos, do capítulo 28, do 1 ao 10. Tá? A gente aprende muita coisa simplesmente nessa passagem que a gente viu aqui até este momento, que foi onde a gente parou na semana passada, né? Muitas vezes as tempestades da vida, as tribulações, levam a gente para lugares que ninguém pisaria. Você iria para um lugar por conta própria? Pregar a palavra? Anunciar o evangelho? Tem lugares que ninguém quer ir. Muitas vezes as pessoas querem ir nas melhores igrejas sem saber se tem ar-condicionado, né? Se o microfone é sem fio, tem gente que briga até por causa disso. Com a situação dos instrumentos. Agora, em lugares difíceis, lugares pobres, lugares de pessoas que são leigas, que não conhecem a palavra de Deus, pouca gente quer ir, né? Neste momento que a gente está passando, nessa tempestade que a gente está passando por conta da pandemia, Deus tem aberto portas para que a palavra possa ser anunciada. E uma dessas portas é a própria mídia digital. Eu, de verdade, eu nunca imaginei que seria obrigado a fazer culto online, escola bíblica online. E estou vendo que nesse formato que Deus permitiu que acontecesse, tem sido de certa forma até melhor, porque a gente consegue estar presencialmente nos cultos agora, e ainda assim alcança outras pessoas quando não podem ir, ou por conta de chuva, ou por conta de enchente, ou por conta de enfermidade, não pode ir até a igreja, mas a gente alcança do mesmo jeito pela internet, né? É uma tempestade, de repente essa pandemia é uma tempestade causada por Deus, onde alguns veem essa tempestade pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como uma oportunidade de crescimento espiritual e crescimento de transmissão do Evangelho, e outros se acuam, outros não querem acender a lenha, outros não dão graças a Deus. A grande verdade é essa. Bom, 3 meses Paulo fica naquela ilha, 3 meses na ilha de Malta, e aí ele sai para Roma no navio que ia para Alexandria. Aquele navio ele passa por ali, fica ali, espera o inverno passar, né? Porque eles não são bobos, eles esperam o inverno passar. Depois que o inverno passa, eles acabam indo neste navio de Alexandria, eles acabam indo para Roma, né? Quando chega em Roma, meus irmãos, Paulo ele fica preso numa prisão domiciliar por 2 anos. Por 2 anos ele fica preso numa prisão domiciliar, tá? Sob custódia do Império Romano. No entanto, ele ora para sair e acaba saindo, né? Ele sai dessa prisão, né? Ele pede recurso e esse recurso é atendido. Ele ora ao Senhor e o Senhor atende a oração do apóstolo Paulo. Só que ele sai dessa prisão que ele fica domiciliar em Roma, ele não sai para tirar férias. Ele não sai para curtir a vida, né? Ele não sai para falar: olha, está chegando meus últimos dias de vida, meus últimos dias de ministério, eu vou curtir a vida. Não.
Ele sai para continuar fazendo a obra, para deixar a igreja organizada, né? Ele deixa Tito em Creta, por exemplo. Ele deixa Timóteo como pastor de Éfeso. Nessa primeira prisão ele escreve muitas cartas, a gente vai falar sobre ela, né? E por que Paulo ficou nessa prisão domiciliar, Daniel? Ele teve esse direito? Porque, veja, Paulo ele era um cidadão romano, a gente aprendeu na outra aula, vocês lembram muito bem. Paulo ele era um cidadão romano. E por ser um cidadão romano, ele tinha alguns direitos reservados só a quem tinha essa cidadania romana. A gente não sabe bem como Paulo adquiriu, como a família de Paulo, na verdade, adquiriu essa cidadania romana, né? Porque ele era cidadão romano por direito de nascença, a gente não sabe como foi. Uns dizem que foi porque a família dele tinha um poder aquisitivo muito alto, a gente sabe muito bem disso, né? E comprou com dinheiro vivo essa cidadania romana. Outros dizem que lá na Cilícia houve uma guerra onde o povo de lá, o povo de Tarso da Cilícia, acabou ajudando Roma na guerra. Então, por conta disso, como prêmio, né, como uma honraria, a família do apóstolo Paulo acabou ganhando essa cidadania romana, né? E Paulo ganhou isso daí por direito. Então ele era cidadão romano. E o cidadão romano, uma pessoa que tinha cidadania romana, não poderia ser preso, não poderia ser condenado, né, sem uma investigação minuciosa. Ele não poderia ser preso, não poderia ser açoitado. Vocês se lembram muito bem que quando Paulo e Silas, lá em Filipos, eles são presos porque foram denunciados, porque acabaram expulsando um espírito de adivinhação que estava numa moça escravizada, né, pelo Satanás, pelos seus senhores, né? Eles apanharam em praça pública e foram presos. Vocês se lembram muito bem disso. E vocês sabem também o que aconteceu em seguida. Eles mandam Paulo e Silas saírem da prisão e Paulo fala: de maneira nenhuma, vocês nos bateram em praça pública, vocês nos açoitaram, vocês nos humilharam e nos prenderam sendo nós cidadãos romanos. De maneira nenhuma, ele falou para os magistrados: venham vocês próprios aí nos tirar aqui da cadeia, né? Nos tirar dessa prisão. Né? E a palavra vai falar que quando ouviram falar que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles se encheram de temor. A palavra é bem clara quando diz isso. Né? Então ele tinha esse direito. Então ele não poderia ser preso se não fosse pego em flagrante delito. Né? E ele também não poderia ser preso se o crime dele não fosse por pretensões políticas. E Paulo não tinha sido pego em flagrante delito nenhum, porque ele não tinha cometido nenhum delito e também não tinha nenhuma pretensão política, ou seja, não queria destronar César, de maneira que ele não poderia ficar preso numa masmorra, pelo menos não neste momento. Então ele fica numa prisão domiciliar. Tá bom? Bom, continuando. E aí a gente entra em Atos 28, do versículo 17 ao 24. Eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. Tá? Se você tiver a sua Bíblia, você pega aí a sua Bíblia. Nós vamos ler Atos 28, do versículo 17 ao versículo 24. Tá? Porque nesse caminho de onde Paulo estava até Roma, né? Quando ele sai de Malta e vai até Roma, ele não simplesmente vai direto para Roma, tá? Ele vai passar por alguns lugares, né? Por exemplo, só vou dar um exemplo. Quando ele chega ali na praça de Ápio e Três Vendas, ele encontra com alguns irmãos ali, e aqueles irmãos oram para que Paulo fique com eles, para que Paulo pregue a palavra para eles, né? Eles constrangem Paulo a isso e conversam com Paulo sobre as situações do que tem acontecido, e Paulo acaba ficando e explicando a todos eles na praça de Ápio e em Três Vendas, né? Bom, vamos lá, deixa eu explicar para vocês direitinho então o que é a praça de Ápio. A praça de Ápio era porque tinha uma via chamada Via Ápia, que era uma das principais vias de Roma. Igual a gente tem aqui a Imigrantes, a Anchieta, a Dutra, né? Ele acaba recebendo esse nome em homenagem a um político muito importante de Roma, que iniciou a construção ali em 312 a.C. aproximadamente. Esse político inicia essa construção. Essa estrada estendia por 300 quilômetros de distância, né? E ligava Roma a Capua, fazia esse trajeto, Capua e Roma. Entre esse trajeto ficava essa praça,
né, Praça de Áquio, que era uma cidade, tá? Uma cidade que ficava aproximadamente a 50 quilômetros de Roma. E essas três vendas também, que também era uma cidade, né, um lugarejo que ficava a 18 quilômetros de Roma. Paulo, neste caminho, né, da ilha de Malta, neste navio de Alexandria, quando para no porto, né, ao sul da Itália, começa esse trajeto a pé, e tinha alguns que já estavam fazendo esse trajeto para Roma a pé, alguns judeus, e Paulo acaba encontrando com eles no caminho, tá bom? Então por isso que Paulo encontrou com esse pessoal conhecido, né, que já tinham ouvido falar dele ali nesse caminho, né? Bom, vamos lá então, vamos ler o trecho aqui, 28, 17 a 24. 28, 17 a 24. Deixa eu encontrar na minha Bíblia aqui. Aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus juntos a eles e lhes disse: varões e irmãos, não havendo feito nada contra o povo ou contra os paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se aos judeus, fui-me forçoso a apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos falar, porque pela esperança de Israel estou nesta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos, nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele na pousada, aos quais declarava com bom testemunho do reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Alguns criam no que ele dizia, mas outros não criam. É o que está escrito ali, 28, do versículo 17 ao versículo 24. Paulo convoca então os judeus que estão em Roma, os judeus romanos, para explicar a situação e para anunciar o evangelho, né? Os judeus romanos, eles acabam falando: olha, Paulo, de ti nós não recebemos nenhuma carta, não recebemos nenhuma informação de Jerusalém falando mal de você, não falando nem bem nem mal de você, nós não recebemos nada disso, né? Mas nós queremos saber um pouco mais sobre essa seita. Cartas sobre essa seita tem chegado pra gente aqui, porque essa seita aí eu não sei não, hein? Né? Outra coisa que acontece, Paulo prega naquele lugar. Paulo prega e explica para aqueles irmãos: olha, eu vim aqui, eu estou preso aqui, essa cadeia aqui é uma cadeia que é por conta do meu ministério, mas eu não fiz nada de errado. Né? Eles examinaram, não encontraram nada de errado em mim. No entanto, eu me fui obrigado a apelar para César, ele diz aqui, por conta dos judeus, eles estavam armando para mim. Vocês bem sabem que Paulo, quando ele fica preso em Cesareia de Filipe, ele fica preso ali sob custódia de Roma também, por 2 anos. E lá em Cesareia de Filipe, Paulo escuta falar por algum informante que estavam tentando matá-lo, que estavam tentando fazer algo para acabar com sua vida, ou na cadeia ou no caminho, né? Quando Paulo era interrogado, então às vezes ele tinha que ir até um lugar, ou às vezes, sei lá, alguma coisa acontecia, ou numa visita, ou envenenado, de algum jeito eles estavam tentando matar o apóstolo Paulo. E Paulo sabia disso, então ele falou: tem que sair desse lugar,
eu tenho que sair daqui, porque senão eles vão acabar me matando. Porque preso você não tem como fazer muita coisa, né? Você fica à mercê da situação que está em volta de ti. Então Paulo acabou apelando para César, porque dessa forma ele sairia dessa prisão lá em Cesareia de Filipe, onde ele fica 2 anos. Tá? É o que ele diz aqui. Então ele prega baseado, né? Prega baseado na palavra, nos escritos de Moisés. Ele dá explicação, né? Sobre a sua vida e sobre o Evangelho de Cristo, baseado em Moisés e pregando que Cristo realmente era o Messias, Cristo realmente era o escolhido, o ungido de Deus, o Filho de Deus. No versículo 24, meus irmãos, está escrito que alguns criam e outros não. A grande verdade é essa. E até hoje a grande verdade da palavra do mundo, né? A grande verdade é essa. Não importa o que você faça, sempre vai ter gente que crê e gente que não crê. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aí não importa muito a ordem teológica. De repente, Paulo naquele momento usou de toda a teologia, usou de todo o seu conhecimento para poder provar que Cristo realmente era o Filho de Deus para aqueles homens. Mas não serviu de nada. Quer dizer, serviu porque alguns foram convertidos, mas muita gente não. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque isso daí é mover do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na gente da seguinte forma. Toda essa aula bíblica que a gente está tendo aqui, muita gente de repente assiste, aí fica um pouquinho, sai, porque não fala com ele. Ele até está ouvindo ali, mas não está fazendo sentido nenhum. Aí, não, vou sair. Depois, não tem nada a ver o que ele está falando, não tem sentido. E aí, de repente, uma pessoa bem humilde, que não tem muito entendimento, ela está ouvindo e está falando, isso daí é comigo. Está falando comigo. Né? Está tocando no coração dessa pessoa. Foi o que aconteceu neste momento com o apóstolo Paulo. Ele estava pregando, alguns criam, outros não. Outra coisa interessante é quando eles falam aqui, que olha, Paulo, acerca de você nós não recebemos nada. Né? Acerca de você ninguém mandou nada. Mas falando mal dessa seita, falando mal desse ministério aí, a gente recebeu carta sim. E as pessoas, na verdade, elas tentam sempre te afastar da igreja, viu? As pessoas tentam sempre, muita gente tenta sempre dar algum jeito de te afastar do amor de Cristo. A verdade é essa, isso aqui está escrito, claro, nítido para todo mundo. Né? Falar bem, pouca gente vai falar. Mas falar mal, basta isso aqui, ó. Basta um deslizezinho simples, a pessoa já... E é no WhatsApp, é no Facebook, e é no Instagram, e é na televisão, e é em todo lugar. Né? Infelizmente as coisas acontecem assim. Do versículo 25 até o versículo 28, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o resumo é o seguinte, a gente não vai fazer essa leitura, mas o resumo é o seguinte: os judeus de Jerusalém, quanto os judeus de Roma, estavam rejeitando Cristo como Salvador. Para a gente poder resumir é isso. Eles estavam não estavam crendo que Cristo era realmente o Salvador. Na verdade, isso acontece até hoje. Muita gente desacredita. Muita gente não crê. A tocha do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho fiel, esse fogo, na verdade, ele é muito pesado para muita gente até os dias de hoje. Muita gente não quer, porque o problema dos judeus antigamente, e muitos judeus de hoje em dia, é que eles não querem deixar os ritos, não querem deixar as velhas práticas religiosas, para poder crer que Cristo é realmente Salvador e ponto final. E a nossa salvação depende somente de Cristo. E só isso, eles não querem, eles acreditam, muita gente acredita até hoje, mas se eu não guardar tal dia eu vou ser condenado. Se eu não usar certo tipo de roupa eu vou ser condenado. Se eu não cortar meu cabelo de certo jeito eu vou ser condenado. Se eu não comer tal coisa eu vou para o inferno. Mas Cristo morreu por nós exatamente por isso. Porque mesmo que a gente não consiga cumprir toda a lei, tintim por tintim,
Porque a gente não é perfeito, a gente nunca vai ser perfeito. O único perfeito morreu por nós e nos justificou. Nós somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que ele derramou aquele sangue no madeiro. Tiago vai falar que se alguém conseguir cumprir todas as leis, ou quase todas, na verdade, né? Mas deixar uma sequer de fora, então ele descumpriu todas as outras. Ele está falando, olha, tu não vai ser perfeito. Então gruda em Jesus, gruda no pé da cruz, deixa aquele sangue do cordeiro te lavar. A verdade é essa, mas esse peso aí, na verdade, essa tocha ela é muito pesada para muita gente que acaba deixando de lado, acaba ficando com medo. Os romanos acabaram não aceitando por um motivo contrário. Porque os romanos, eles eram, como que eu vou falar, um povo muito dado ao mundanismo. Você vai perceber isso quando Paulo escreve para Roma, ali no primeiro e no segundo capítulo. Eles eram dados ao mundanismo. E muitos não aceitaram por quê? Porque tinham que mudar de vida, tinha que fazer uma conversão. Então a minha vida tá boa assim, né? Bom, vou fazer um resumo então do que a gente aprendeu até agora para a gente poder entrar na parte da morte do apóstolo Paulo. As circunstâncias positivas ou negativas que aconteciam na vida deste homem, na cabeça dele só servia para uma coisa, para fazer a obra, para anunciar o evangelho. Como assim? Quando Paulo estava preso, ele pregava? Pregava. Quando Paulo estava preso, ele convertia? Convertia. Quando Paulo estava preso, ele estudava a palavra de Deus? Ele estudava, preso. E solto? Ele pregava? Pregava solto. Ele convertia? Convertia solto também. Ele estudava solto? Solto também. No momento que ele estava feliz, o que ele fazia? A obra. E no momento que ele estava triste, o que ele fazia? A obra. No momento que o vento na vida dele era a favor, o que ele fazia? Evangelho. E quando o vento era o contrário, quando o navio estava afundando, o que ele fazia? O evangelho, irmãos. A gente viu isso, olha só. Quando ele foi interrogado, em Atos 22, pregou a palavra. Quando foi posto perante o tribunal de Félix, Atos 24, o que ele fez? Ele pregou para Félix. Pregou para o governador. Quando ele esteve perante o rei Agripa, ou Agripa, Atos 26, ele pregou para o rei. Quando esteve preso no navio, inclusive na hora do desespero, inclusive na hora que estava praticamente tudo despedaçando, Atos 27, o que ele fez? Ele agradeceu o Senhor, ele deu glória a Deus, pregou a palavra para todo mundo que estava dentro daquele navio junto com ele. Quando ele estava na ilha de Malta para aqueles bárbaros, ele ficou lá 2 meses e lá ele pregou a palavra. Lá ele curou, lá ele transformou, lá pessoas foram convertidas no momento de desespero, onde muita gente não queria ir, onde as pessoas poderiam chegar e falar, não, mas Deus não pode me mandar para um lugar desse. Mas é naquele lugar que Deus ia fazer a obra e lá foi feito. Quando ele esteve em Puteoli, Atos 28, versículo 13, ele pregou a palavra, os irmãos constrangeram ele a ficar ali, e ele ficou ali por 7 dias. Puteoli era o principal porto do sul da Itália. Quando Paulo chega de navio, na verdade, eles chegam naquele lugar primeiro. E ali os irmãos já estavam aguardando ele, olha, rogaram para ele para que ele ficasse ali um pouco, ele fica ali e prega a palavra para aqueles irmãos. Quando esteve em Três Vendas, a gente viu aqui, e também na praça de Ápio, Atos 28, versículo 15, o que ele fez? Ele pregou a palavra. Quando ele esteve na sua prisão em casa, em Roma, na sua primeira prisão romana, o que ele fez? Organizou a igreja, pregou a palavra, não desanimou não. Em nenhum momento, né? Só que aí, como eu falei agora há pouco, Paulo ficou preso por 2 anos na sua primeira prisão em Roma. 2 anos. Deixa eu dar uma olhada no horário aqui. Isso. 2 anos na sua primeira prisão romana. Hora para sair. Acaba sendo liberto. E ele sai para continuar fazendo a obra. Ele sai para continuar pregando o evangelho. Ele sai para continuar organizando a igreja. E a palavra não fala exatamente, mas a gente pode deduzir, porque está lá escrito em Timóteo, capítulo 4, que ele pede para buscar alguns pertences que está em Troade, em casa de Carpo.
Então provavelmente ele é capturado novamente em Troade, em casa de Carpo, e vai para a sua segunda prisão romana. E quando ele vai para essa segunda prisão romana, agora já não é mais uma prisão domiciliar. Agora ele vai para a masmorra. Agora ele vai para o cárcere interior, ele vai para a última porta. Dali ele sabia que ele só sairia morto, para a morte. Ou morto ou para a morte. Ou doente com lepra, porque se uma pessoa tivesse com uma prisão perpétua ou com pena de morte, aguardando o dia de ser morto, e tivesse lepra, ele poderia ser solto. Não seria solto, mas poderia ser solto. Dependia de um monte de circunstâncias, né? Então ele só tinha dois jeitos de sair dali. Com lepra, morto ou para morte, no caso, né? Então são três formas. Morto, ou para morte, ou com lepra, que acaba dando na mesma. E Paulo fica nessa prisão aí, tá? Eu vou falar das cartas antes de falar da morte de Paulo. Eu vou falar das cartas que ele escreveu. São 13 cartas paulinas. Me perguntaram se Hebreus é uma das cartas paulinas também. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Se perguntam para mim, eu digo que não. Por quê? Porque em Hebreus ali, primeiro porque Hebreus e Romanos é muito parecido. Não haveria necessidade de Paulo escrever talvez duas cartas com o mesmo teor, né? Segundo, porque, e talvez o principal motivo de eu não acreditar que Hebreus pertence ao apóstolo Paulo, é porque os utensílios do templo, lá em Hebreus, não estão na ordem correta. Dá uma olhada depois, dá uma lida em Hebreus. Não vou falar onde é que está, mas Hebreus todinho, dá uma olhada lá, você vai ver que os utensílios do templo não estão na ordem correta, o que não muda a mensagem. E eu acho que o apóstolo Paulo, que fariseu zeloso, estudou aos pés de Gamaliel, não erraria a sequência. Tá? Bom, vamos lá, ele escreve Romanos, e eu vou falar a data, foi em 56 aproximadamente. Aproximadamente porque não tem como saber realmente, mas ele escreveu essa carta quando ele estava em Corinto. Tá? Essa carta aí, Paulo enfatizou muito a fé, a salvação, a justificação, né? A salvação pela graça. Primeiro aos Coríntios ele escreve mais ou menos nesse período também, de 56, só que dessa vez ele está em Éfeso. Na verdade, esse primeiro aos Coríntios, irmãos, Paulo escreveu uma outra carta, confira lá. Primeiro aos Coríntios capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: já por carta tenho-vos dito. Né? Então ele escreveu uma carta antes de escrever essa primeira carta aos Coríntios, que a gente não sabe se foi perdida, ou sei lá o que aconteceu, ou se foi quebrada, rasgada, alguma coisa assim, não sei, né? Mas a gente não tem acesso a essa carta, mas Paulo escreveu uma carta para Corinto antes dessa primeira, tá? Então essa primeira seria a segunda, talvez, mas no cânon bíblico entrou essa primeira aqui, né, que ele escreve quando está em Éfeso, por volta do ano de 56. Em 56 Paulo escreve mais duas cartas também, que é a segunda carta aos Coríntios. Voltando, a primeira carta aos Coríntios que Paulo escreve, ele tem a intenção de tirar o espírito mundano de dentro da igreja. Na igreja de Corinto estava tendo muita competição. Quem prega mais bonito? Qual é o melhor dom? É o da profecia? É o dom de falar em línguas? Estava tendo essa dissensão entre as igrejas. Um falava, olha, eu sou melhor que ti, porque eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de... Paulo fala, não, nós somos todos um corpo. Né? O povo não estava sabendo tratar direito a ceia do Senhor, estava profanando a ceia do Senhor. Paulo manda uma carta para poder cuidar de tudo isso. Estava havendo praticamente prostituição dentro da igreja de Corinto, porque aquele povo... Corinto, na verdade, o que acontecia naquela igreja? A deusa de Corinto era uma deusa chamada Afrodite. E Afrodite é a deusa do amor. Então ela era uma deusa totalmente sexual, a verdade é essa. Então aquele povo era acostumado com esse tipo de coisa. Quando chega a igreja tem que mudar tudo isso, e aquele povo teve uma dificuldade para essa transição aí. Tá? Então Paulo escreve essa primeira carta aí, que no caso é a segunda, para instruir o povo como deveria se conduzir, né? Não deixar o espírito mundano entrar dentro da igreja. No ano de 56 também ele acaba escrevendo uma outra carta. Por quê? Paulo manda essa primeira carta para Corinto corrigindo erros da igreja de Corinto.
Paulo fica na igreja de Corinto trabalhando. Ele fica 18 meses lá em Corinto, não, 1 ano e meio. Só que quando ele sai de lá, além desse problema do espírito mundano dentro da igreja, o povo estava desacreditando, não estavam acreditando, não estavam botando muita fé no apostolado de Paulo. Estava falando que Paulo, olha, a gente ouviu falar que você não é apóstolo de Jesus, não, você nem andou com Jesus, você nem conheceu Jesus, como é que você é apóstolo? Que autoridade vocês têm? Então Paulo ele manda essa segunda carta para defender o seu apostolado. Né? Fala, olha, vocês estão de brincadeira comigo, não é possível. Né? Bom, ele manda uma carta também, em 56, para a igreja da Galácia. E essa igreja da Galácia ela tinha um problema muito grande. Porque aquele povo tinha sido salvo, né, tinha sido remido, né, estavam todos vivendo pela graça, de repente foram uns judaizantes lá e acabaram falando para eles que, olha, não tem esse negócio de só a cruz de Cristo salvar vocês não. Vocês têm que fazer os ritos, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que fazer tal coisa, vocês têm que fazer aquela coisa, vocês têm que circuncidar-se, né? E o apóstolo Paulo manda uma carta falando, olha, vocês estão voltando, vocês estão regredindo, vocês estavam numa fé salvadora, agora vocês estão numa fé condenante, né? Deixa esse negócio para lá. Hoje a gente vive é por Cristo, né? A carta de Gálatas, o intuito é esse. Para Efésios ele manda entre 60 e 61 aproximadamente, quando ele está preso em Roma, tá? Filipenses, isso daí é uma outra coisa que eu queria detalhar com vocês. Quando ele manda a carta para Filipos, para a igreja de Filipos, não se sabe exatamente se ele está na sua primeira prisão lá em Cesareia de Filipe, tá? Quando ele ficou sob custódia romana em Cesareia de Filipe, né? Lá no norte de Israel, ou se ele está na sua primeira prisão em Roma. Não se sabe, mas é num desses dois lugares. Não tem como ser em outro, né? Talvez até seja na sua primeira prisão romana, porque ele fala bem assim, lá no capítulo 4, versículo 20, 22, se eu não me engano, 20 ou 22, se eu não me engano, ele fala, olha, os santos que estão em Roma vos saúdam, principalmente os que estão na casa de César. Então, provavelmente, ele estava na sua primeira prisão romana. Tá? Colossenses, ele escreve em 61 também, quando ele também está preso em Roma. 1 Tessalonicenses, no ano 50, quando estava em Atenas. Segundo aos Tessalonicenses, ele escreve também em 50, mas num período em que ele sai de Atenas e vai para Corinto. Tá bom? 1 Timóteo, ele vai escrever no ano de 64. Provavelmente quando ele estava em Éfeso. Ele deixa uma carta para Timóteo ali, ele manda uma carta para Timóteo com uma instrução pastoral. Tá? Essa carta aí é uma carta pastoral. Quando ele escreve 2 Timóteo, ele estava já na sua segunda prisão em Roma, perto de morrer. Ele escreve também para Tito, em 64, não sabe onde ele estava. Para Filemon, entre 60 e 61, é uma carta que ele escreve da sua prisão, da sua primeira prisão romana, falando para ele aceitar de bom grado o escravo Onésimo que se converteu e estava ali com Paulo por determinado momento. E depois Paulo manda de volta este escravo lá para Filemon e fala, olha, aceita ele de volta como irmão. Aceita ele de volta como irmão agora. Ele vai continuar prestando serviços, mas trate-o bem, cuide dele como irmão em Cristo. E se Onésimo tiver alguma dívida contigo, Filemon, coloca na minha conta que eu vou pagar. Fala bem assim para Filemon. Né? É uma carta muito bonita, eu aconselho vocês a lerem. Tá? Como é que foi a morte de Paulo então, Daniel? A morte de Paulo ela é bem interessante. Aconteceu ali entre 67 e 68 pelo imperador Nero. Tá? Por quê? O imperador Nero, ele é um homem que ele nasceu em 15 de dezembro de 37 e morreu em 9 de julho de 68. E como ele foi morto por Nero, o apóstolo Paulo, ele foi morto por Nero, e Nero morreu em 68, então o apóstolo Paulo morreu no máximo em 68. Por isso que a gente fala que a carta 2 Timóteo foi feita entre 66 e 67, que ele fala, olha, eu já estou indo para a morte, eu vou morrer daqui a pouco, vou morrer daqui uns dias. Né? Então depois que Paulo escreve para Timóteo, no máximo 2 anos depois, ele morre. Alguns dizem que 3, 4 meses depois ele morre, mas é no máximo 2 anos depois o Paulo é morto. Tá? Nero governou Roma de 13 de outubro de 54 até 9 de junho de 68. Tá?
Como é que Paulo morreu? Há uma grande dúvida aí como que o apóstolo Paulo morreu. A Bíblia não fala como Paulo morreu. A Bíblia não fala como o apóstolo Pedro morreu. A Bíblia não fala como foi a morte de João. A Bíblia não fala como foi a morte de Mateus. Não fala como foi a morte desses homens. O único dos discípulos de Cristo, o único dos apóstolos de Cristo, aliás, que a Bíblia fala sobre a morte é Tiago, que todos sabem que em praça pública foi cortado a garganta, o pescoço dele. Do restante, então, a gente depende de informações seculares, né? Da tradição, do que foi escrito por pessoas que estavam naquele dia, pessoas que eram importantes. Tá? Um tal de Eusébio de Cesareia foi o primeiro a afirmar em seus escritos ali no século IV aproximadamente, para ser mais exato, no início do século IV, no ano de 325, que o apóstolo Paulo foi decapitado. Nós todos temos isso na mente, que o apóstolo Paulo ele foi decapitado, arrancado, decepado-lhe a cabeça. Por quê? Lembra que a gente falou que ele era cidadão romano? Além do direito de não ser preso, não ser açoitado, né, em praça pública, igual ele acabou sendo, ou não ser preso, se não fosse pego em flagrante delito, ou estivesse com pretensões políticas, a morte de um cidadão romano não poderia ter sofrimento. Tá? Ou seja, um cidadão romano não poderia ser incendiado. Um cidadão romano não poderia ser apedrejado, igual Estevão foi apedrejado. Um cidadão romano não poderia ser crucificado de maneira nenhuma, nem de ponta cabeça, nem de cabeça para cima, nem de lado, nem em X, nem de maneira nenhuma. Um cidadão romano não poderia sofrer esse tipo de morte. Não poderia ser enforcado, um cidadão romano. Não poderia ser colocado fogo em poste. Um cidadão romano, nada disso poderia acontecer. Ele tinha que sofrer uma morte rápida, sem sofrimento e sem ser humilhante. A morte de Cristo foi uma morte humilhante, porque a morte de cruz eram só para pessoas terríveis, que era para pessoas sofrer, para pessoas ser humilhada, para a pessoa ficar ali praticamente nua. Muitos ficavam nus lá na cruz até que fosse morto. Outros morriam da seguinte forma: eram machucados ou colocado comida na cabeça para que os pássaros viessem comer a cabeça dessas pessoas, e à medida que fosse comendo, iam abrindo a cabeça. E a pessoa ficava naquela estaca lá, amarrada. Muita gente morria desse jeito. Então, um cidadão romano não poderia morrer dessa forma, não poderia ser morto dessa forma. Então, é praticamente unânime a aceitação que o apóstolo Paulo morreu decapitado por este motivo, porque era cidadão romano e a morte rápida naquele tempo era dessa forma, decepando-lhe a cabeça. O apóstolo Paulo ele nasceu no ano 5 e morreu no ano 67 aproximadamente, ou seja, 62 anos de idade. Né? Quando ele escreve a sua última carta, e eu vou finalizar lendo um trecho da última carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, isso daqui é unânime. Ele escreve lá no capítulo 4, a partir do versículo 6. Ele diz assim: porque quanto a mim, já estou sendo entregue por aspersão de sacrifício, o dia da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo ele faz uma retrospectiva da vida dele, e ele fala do momento dele. Ele fala: olha, nesse momento eu estou sendo entregue por aspersão de sacrifício, aqui no versículo 6. Querendo mostrar para as pessoas o seguinte: não é Roma que está me matando, não. Eu não estou sendo morto por mãos humanas, eu estou sendo entregue em sacrifício para Deus, uma oferta viva ao Senhor. Né? Aspersão de sacrifício, é isso que esse termo significa. Aspersão de sacrifício. A minha vida está sendo entregue em sacrifício ao Senhor. Né? Ele vai falar aqui no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, no sentido de, ele vai olhar para a vida dele para trás e vai falar: olha, a minha vida não foi as 1000 maravilhas, não. A minha vida foi luta, a minha vida foi combate, a minha vida foi guerra, mas eu combati o bom combate. Eu fico tentando entender, eu fico tentando procurar aqui na Bíblia, até hoje eu não consegui encontrar
Onde que está falando que a vida de um crente, a vida de um evangelista, a vida de um pastor tem que ser as mil maravilhas? Tem gente que pensa, olha, se você está passando por dificuldades, se está passando por sofrimento, não é de Deus não, de maneira nenhuma. Um dos maiores apóstolos de todos está falando simplesmente isso. Olha, a minha vida foi combate, a minha vida foi luta. E eu combati esse bom combate. E não deixei nada pela metade não, eu completei a carreira. Eu não deixei nada para trás, eu completei, eu fiz o que tinha que ser feito. E não neguei Jesus Cristo. Não neguei meu ministério, não neguei o Evangelho. Eu guardei a fé. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Ele sabe o que vai receber. Ele sabe para onde vai. Como é bom, meus irmãos, você no momento que estiver chegando no finalzinho da sua vida, ou se for hoje, na verdade, a gente tem que pensar no hoje, não daqui tanto tempo. Hoje. Se você partisse hoje, se você morresse hoje, você tem certeza de para onde você iria? O que estaria aguardando por você? A coroa da justiça, é o que Paulo fala. A coroa da justiça me está aguardando, ao qual o Senhor reto juiz, porque é justo. Ele me deu encargo, ele me deu combate, eu combati. Ele me propôs uma carreira e eu completei a carreira. E não neguei, guardei a fé. E essa coroa da justiça está guardada para mim. Porque ele é um reto juiz, não vai me deixar na mão neste momento não. Ele me tirou da onde eu estava, do bom, me mandou para um lugar difícil, mas esteve comigo em todos os momentos e vai estar comigo agora também. E eu vou lá receber essa coroa da justiça, eu vou encontrar com Cristo. E aqui ele mostra que ele não é porteiro do céu, não. Ele não é porteiro do céu. Tem gente que pensa que ele é porteiro do céu, que é porteiro do céu. Ah, você não vai para o céu, você é isso, você é aquilo. Não, ele fala, essa coroa da justiça está guardada para mim, que combati esse bom combate, que completei a carreira. Mas não é só para mim, é para todos que amaram, todos que esperam a sua vinda, todos que amam a sua vinda. Por mais humilde que a pessoa seja, por mais falta de entendimento que a pessoa tenha, por mais simples que a vida da pessoa tenha sido, ele está amando a vinda de Cristo, está esperando, mas esperando, não esperando sentado, não esperando de esperançar, com esperança a vinda do Senhor. O Maranata, a hora vem Senhor Jesus, vem Jesus logo, eu estou amando, eu estou querendo isso. Então Paulo fala, olha, essas pessoas também vão herdar essa mesma coroa que eu, porque eu não sou melhor que ninguém. É para todo mundo. Foi para o apóstolo Paulo que sofreu tudo isso? Foi. Mas é para mim e para você que, graças a Deus, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, não temos que passar pelo que Ele passou. E ainda assim, essa coroa da justiça está guardada para mim e para você também, porque nós amamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, se você não viu, terminando aqui, se você não viu a primeira aula sobre a vida do apóstolo Paulo, no YouTube, ou do lado de cá, ou do lado de cá, vai ter o link. Eu vou deixar o link da outra aula e você entra lá, tá bom? Para poder estar acompanhando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, segundo a IEQ Peruíbe, nos acompanhar, ativa o sininho aí, para que você possa estar recebendo as notificações, tá? Se você não é amigo da gente no Facebook, peça amizade também, para que o Facebook possa te notificar quando a gente estiver com aula ou com culto ao vivo. Acompanhe a gente também pelo Instagram. No Instagram a gente tem trechos de pregações, trechos de louvores, fotos da igreja, fotos de momentos, algumas mensagens legais lá. Também a gente está projetando tudo isso, tá bom? Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a vida de vocês. Até a semana que vem a gente vai falar sobre a vida do apóstolo João. Não se esqueça que hoje tem culto da família e culto de Santa Ceia. A Ceia do Senhor. A gente se encontra hoje, logo mais, lá na nossa igreja, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.